Ora, muito boa tarde. Boa tarde. E cá estamos novamente para mais uma das conversas do Livros ao Oeste. Esta intitula-se Letras e Ideias e os meus dois convidados são o David Soares e o Rui Tavares, que passo a apresentar. David Soares, escritor e ensaísta, foi galardoado com 2 troféus para melhor argumentista nacional pelos seus álbuns de banda desenhada. Autor publicado em França, publicou os livros de contos Mostra-me a Tua Espinha, Os Ossos do Arco-Íris e As Trevas Fantásticas, os romances A Conspiração dos Antepassados, Lisboa Triunfante e O Evangelho do Enforcado. Participou em diversas antologias, como A Sombra sobre Lisboa, Ficções Científicas e Fantásticas, Brinca Comigo e Outras Histórias Fantásticas, com Brinquedos, ou o livro O Homem que Desenhava na Cabeça dos Outros, com textos de vários autores e ilustrações de Pedro Zammit. Em 2011 escreveu o argumento para o livro de BD É de Noite que Faço as Perguntas, uma obra criada em diálogo com diversos desenhadores. Fora da ficção, publicou um compêndio de segredos sombrios e factos arrepiantes, um bem documentado ensaio. Fez a história Os Dois Pratt para o fanzine Efeméride, coordenado por Geraldo Gelino, e estreou-se na literatura para a infância com O Homem Corvo. Publicou em 2013 a banda desenhada Palmas para o Esquilo e protagonizou no IAD o espetáculo do Spoken Word Bairro Alto, Uma Cirurgia, acompanhado pelo músico Charles Sanoir, com quem já tinha feito o CD Os Anormais, Necropsia de um Cosmos Oliciponense. Escreveu a letra do tema Acrotomofilia zoolófila requintada, dos Holocausto Canibal, e tem protagonizado projetos de spoken word, em especial com o já referido Charles Sanoir. Rui Tavares nasceu em Lisboa, em 1972, mas passou parte da infância numa aldeia de Ribatejo. Licenciado em História, variante de História da Arte, é mestre em Ciências Sociais, especializou-se no estudo do século XVIII e nas relações entre cultura, política e ciência no Iluminismo. E é doutorando, penso, Agora já acabei. agora já doutorado, em Histoire et Civilisation na École des Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris. Os seus trabalhos têm sido apresentados em colóquios e publicados em diversas revistas académicas. Foi Visiting Scholar na City University of New York e professor de História da Fotografia, Teoria da Imagem e Teoria da Comunicação no IAD, Instituto de Arte e Design de Lisboa. É deputado no Parlamento Europeu, onde integra como efetivo ou suplente diversos grupos de trabalho, como a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos ou a Comissão da Cultura e da Educação. Traduziu e organizou edições de Molière, Voltaire, Balzac, Pseudo Séneca e Paulo de Tarso, ou de Giordano Bruno, entre outros. Durante os anos 90 foi crítico de arte residente do semanário Já e jornalista cultural na revista mensal Vida Mundial. Entre outras colaborações dispersas na imprensa nacional, publicou artigos na Grande Reportagem, Público, Expresso, Protótipo, História e Relações Internacionais. Publicou os livros O Pequeno Livro do Grande Terremoto, a peça de teatro O Arquiteto, os livros de crónicas Pobre e Mal Agradecido e O Fiasco do Milénio, o Regicídio, em parceria com Maria Alice Samara, e o mais recente, o ensaio A Ironia do Projeto Europeu. É cronista há vários anos no Jornal Público, mantém o blog ruitavares.net e integrou a equipa de um outro, o pioneiro Barnabé. Muito bem. David, começo por ti. Há pouco tempo, numa entrevista dada à revista Flame, dizias: não leio romances nem livros de banda desenhada. Só leio não ficção. História, política, filosofia, divulgação científica, conhecimentos extravagantes. A ficção aborrece-me porque consigo ver a estrutura invisível que sustenta o texto. Consigo discernir as intenções do autor e as razões das suas escolhas. Até que ponto é que faz sentido, enquanto ficcionista, esta relutância em ler ficção? Boa tarde. Não é relutância nenhuma. Simplesmente cheguei a esse estádio de um modo perfeitamente natural. O que acontece é que, enquanto autor de ficção, eu abordo a leitura da ficção de um ponto de vista totalmente diferente do leitor comum.
Aquilo que eu quero retirar de um livro provavelmente será um pouco diferente daquilo que um leitor normal irá querer tirar de um livro. E muitas vezes sou confrontado com a leitura de textos que, de um ponto de vista estrutural ou arquitetural do texto, para mim apresentam-se como demasiado transparentes. E isso retira-me o mistério do livro. Eu consigo perceber porque é que o autor fez determinada escolha e sei que ela acontece de determinada maneira porque mais à frente vai produzir um qualquer efeito narrativo e quando isso acontece não há surpresa para mim. Por outro lado, eu enquanto autor tenho uma voz autoral própria e ler muitas vezes as vozes dos outros autores para mim torna-se um bocadinho aborrecido. Não é isso que eu procuro num livro. A minha busca da leitura vai mais para o lado do conhecimento. Eu sou um grande fã de conhecimento, seja ele qual for. Tenho as minhas áreas de interesse em particular, mas o conhecimento para mim é um grande entusiasmo. E nesse sentido prefiro ocupar o meu tempo a ler livros que, de um ponto de vista narrativo, são muito pobres, por vezes, que são os livros de divulgação científica, os livros históricos, os livros políticos, os livros de filosofia, enfim, todo o corpo de não-ficção. Mas são esses os livros que me dão mais prazer a ler e são os livros que eu procuro com mais imediatismo. No que diz respeito à leitura de ficção, mantenho-a somente de um ponto de vista muito criterioso, aqueles autores que eu sei que me vão surpreender porque são muitíssimo bons e a sua literatura tem sempre algo de novo e original de um ponto de vista autoral para mostrar. São autores que desbravam caminhos novos e esses me interessa-me ler. Tenho alguns autores preferidos, como o Alexandre Theroux, que é irmão do Paul Theroux. Paul Theroux é um romancista muito conhecido, escreveu A Costa do Mosquito, mas o grande público provavelmente reconhecerá o seu nome com mais facilidade através dos livros de viagens que ele tem escrito. Ele escreveu há pouco tempo um livro de viagens em África, cujo escritor não recordo, mas é interessante até porque ele fala com um tom um pouco crítico sobre Angola. Ele passou por Angola e terminou a viagem dele em Angola, porque Angola deprimiu-o imenso e ele teve de terminar o projeto do livro aí. O Último Comboio para a Zona Verde. Chama-se O Último Comboio para a Zona Verde. Pronto, o irmão dele, o Alexandre Theroux, não escreve livros de viagem, escreve romances, escreve poesia e é um autor muitíssimo bom, é dos poucos que eu sigo com fidelidade canina, porque todas as coisas que ele escreve são absolutamente fulgurantes e maravilhosas. É um escritor fabuloso. De resto, tirando alguns 2 ou 3 nomes dentro da área da ficção, que eu procuro sempre constantemente, o grosso das minhas leituras de facto vai para a não-ficção. É isso que me interessa mais. Eu sou um fã do conhecimento, quero procurar a verdade sobre os assuntos e prefiro ocupar o meu tempo com esse tipo de leituras. No teu caso, Rui, tu tens feito e construído uma certa amálgama de géneros, de interesses, de portas de entrada que passam pelas mais diversas áreas e creio que este teu último livro, A Ironia do Projeto Europeu, é um bom exemplo disso. Eu na altura tive a oportunidade de escrever sobre a primeira edição do livro e tal como disse, quer dizer, é um livro onde encontramos economia, história, relações internacionais, literatura, história da arte. Toda a tua formação eclética e os teus interesses estão de facto aqui refletidos num trabalho desta natureza. É uma coisa intencional, é uma coisa que, passa a expressão, dás por ela depois de concretizada, é uma forma de ligares todos estes conhecimentos, de captares leitores para esses conhecimentos. Fala-nos um pouco sobre essa oficina. Ok, obrigado, boa tarde a todos. É um gosto estar aqui convosco também. Eu, pegando naquilo que o David estava a dizer, também, tal como ele se interpreta bem, eu gosto mais de aprender do que de saber. Portanto, encontro-me, aliás, agora num momento em que é mais ou menos de reconfiguração, não é? Portanto, eu tive uma fase em que escrevi bastantes livros, produzi bastante durante pouco tempo. Depois, por causa de ter estado no Parlamento Europeu, como disseste, e as eleições foram agora, portanto,
Agora acaba o mandato que eu tive durante 5 anos e não regresso. Fui candidato, mas não reeleito. Durante esses 5 anos escrevi só um livro, que é essa ironia do projeto europeu. E tenho tido um bocadinho digamos, a dita ou a desdita de, nos meus livros de não ficção, muitas pessoas dizerem que eles se leem de uma forma fluida, porque as ideias aparecem de uma forma em que as próprias ideias têm temperamento, têm personalidade, ou seja, as ideias são elas próprias quase personagens, e nesse livro há ideias, a ideia da democracia europeia, a ideia da própria Europa, do federalismo ou dos vários tipos de federalismos que existem, e algumas pessoas que tiveram essas ideias e que viveram e às vezes morreram por essas ideias aparecem, têm personalidade, têm temperamento, que é uma coisa essencial à personagem literária mesmo de ficção. E, portanto, muitas vezes nos meus ensaios as pessoas vêm dizer gostei de ler porque aquilo seria como se tivesse um arco narrativo. Portanto, o famoso lê-se como um romance, não é? Que às vezes é tido como um elogio, algumas pessoas têm como uma crítica. Bem, elogio ou crítica, há um bocado essa ideia. E depois, na minha pouca ficção, que até agora publicada é só uma peça de teatro que tens aí, O Arquiteto, muita gente vinha-me dizer aquilo não parece bem uma peça de teatro porque parece um ensaio em diálogo. E portanto, isto deu-me a pensar quando vinha para aqui, quando sabia que vinha para um encontro, para uma conversa sobre livros e ideias, porque precisamente agora que regresso a algumas ideias de escrita que eu tenho e que vou tentar concretizar nos próximos tempos, que tive que deixar de lado durante os últimos anos, volto a tentar encarar o meu dilema ainda não resolvido como escritor, historiador, ensaísta, em processo, como no fundo são todos os escritores, mas no meu caso com um dilema para resolver em relação à maneira como as ideias aparecem nos livros e os livros transportam ideias. Havia muito na literatura de ficção aquela ideia do romance de ideias, não é? Em que cada personagem defendia uma ideia, portanto eram basicamente arquétipos. Exatamente, arquétipos filosóficos defendidos por personagens do livro e portanto aquele livro servia-nos para entrar de uma determinada forma na história das ideias, a Montanha Mágica do Thomas Mann, por exemplo, e outros. E esse tipo de livro de ideias perdeu. Os Maias é um pouco isso. Os Maias, há alguns aspectos em que eu acho que os Maias são um livro sobre a amizade, mais do que qualquer outra coisa. Mas também tem a questão dos personagens arquetípicos. Tem, exatamente. Tens A questão do naturalismo, a questão de... Exatamente, e do próprio debate entre a maneira como não é, o fatalismo e o voluntarismo, e cada personagem encarnar isso de certa forma. Mas o romance de ideias perdeu muito nos últimos anos, deixou muito de se fazer romance de ideias. E quando se faz romance de ideias, ou no caso dessa peça de teatro, uma peça de teatro de ideias, soa antiquado, soa excessivamente didático. E portanto isso tem sido, digamos, eu acho que há uma maneira de superar isso, ou talvez eu seja só antiquado, não sei. Mas é assim, esse desaparecimento, que às vezes nos damos conta do romance de ideias, como tu disseste, terá a ver com uma sobreposição da forma em relação ao conteúdo. Ou seja, há quem hoje já se aventura a escrever que há algumas excessivas vanguardas, quer na literatura, quer em outras formas artísticas, acabaram por deturpar os pressupostos dessas mesmas vanguardas e a tornar-se em simples folclore. Até que ponto é que na própria literatura isso também não poderá ter acontecido? Não sei se na literatura em geral. Provavelmente o David estaria bem colocado para responder a esta pergunta, mas vou dar o exemplo da dramaturgia, por causa dessa peça, O Arquiteto. A dramaturgia do século XIX para a frente e depois com a enorme influência que teve por parte do cinema, hoje em dia depende muito da tensão psicológica interna das personagens e de ela ser tornada plausível. E isso fez com que toda uma história do teatro mais antiga,
do Renascimento e para trás, não é? Aquela em que aparecer, por exemplo, aparece o Napoleão e o Napoleão dizer esta é a minha espada, usei-a na batalha de não sei o quê, e fiz isto e fiz aquilo. E lembro-me perfeitamente quando na altura me disseram X ou Y, ou quando encontrei o czar da Rússia, o que é que seja. Isso hoje parece-nos pouco natural, e é pouco natural. Nós sabemos que o Napoleão nunca diria aquilo daquela forma. Aí sim eu acho que tens razão, há um certo exagero no psicologismo, numa espécie de novo naturalismo, no psicologizar a personagem da peça de teatro. Para tudo aquilo ser credível, nós temos que estar dentro do jogo interno, da tensão psicológica interna da personagem, o que é muito interessante e há quem faça essa arte muito bem, mas isso leva-nos às vezes a menosprezar um tipo de dramaturgia, no caso que é mais meramente ilustrativa. Então nessa peça, por exemplo, há um arquiteto que existiu daquela forma assim e eu preciso que ele diga determinadas coisas, que ele provavelmente não diria na sua vida normal, porque aquela peça não é acerca dele chegar a casa e falar com os filhos. É acerca de grandes ideias históricas de fatalismo ou não de fatalismo, se a história se repete ou não se repete, etc. Ou mais do que isso, há uma frase, por exemplo, no Arquiteto, em que tu escreves: ninguém fica na história por desenhar edifícios para pobres. E eu sempre me perguntar se estamos a falar apenas do arquiteto literal ou do arquiteto ideológico. Bem, então para isso tenho que desvendar um bocadinho da história. E essa peça, o Arquiteto, nasceu quando eu descobri uma história. Eu andava à procura de uma história para uma peça de teatro e a história que eu descobri é de um arquiteto chamado Minoru Yamasaki, que é conhecido por ter desenhado quase um bairro inteiro de uma cidade. Dir-se uma coisa praticamente para aí do tamanho dos Olivais em Lisboa, portanto imaginem isso. E chamada Pretty Boy. E que quando, em desenho, em conceito, ela era tão boa, acho que se calhar tem a ver um bocadinho com o que estávamos a falar, de ideias, não é ideias e livros, ideias e obras arquitetónicas, no caso. Aquilo, a ideia era tão bom que quando o projeto foi visto pelos seus colegas arquitetos, ganhou imediatamente o prémio da Associação Arquitetural Americana, e ele que era um tipo que estava a chegar muito tarde à prática arquitetónica, que ele era um japonês nos Estados Unidos, sofreu muito com racismo, não pôde começar logo a desenhar e a fazer edifícios, mas finalmente viram aquilo em projeto e ele ganhou um prémio e virou famoso de um momento para o outro. Só que a obra dele, na prática, os prédios que foram construídos correram muito mal, por várias razões, quer dizer, desde logo no dia da inauguração as pessoas ficavam com a tranqueta da janela na mão e as janelas nunca mais abriam. Aquilo correu tão mal, que teve que ser implodido passados uns anos. E o primeiro ato da peça é acerca disso. O segundo ato é acerca do regresso dele, depois de ter feito trabalhos na Arábia Saudita, principalmente, com o pai do Bin Laden, que era empreiteiro, um grande empreiteiro da família real saudita, e voltou aos Estados Unidos porque tinha ganho um concurso para fazer nem mais nem menos do que as Torres Gêmeas. Portanto, é o mesmo arquiteto das Torres Gêmeas, que morreu antes de saber que elas também iriam ser destruídas. Portanto, com uma ideia destas, que punha e portanto ele diz isso quando diz: ok, eu não consegui ficar na história da primeira vez, porque a minha primeira obra era para pobres, esta cidade era para pobres e acabou implodida, e agora faço uma coisa para ricos, para o sul de Manhattan, para as grandes empresas, etc. E agora finalmente vou ficar na história. Só que uma coisa é aquilo que a gente pensa e outra coisa é aquilo que a história decide para as pessoas, e ele acaba por ser um arquiteto que não é só dos mais azarados da história da arquitetura, como ainda por cima praticamente ninguém sabe quem ele foi. E toda a gente se lembra das Torres Gêmeas e toda a gente sabe como foram destruídas, mas ninguém, raramente, se vocês repararem bem, mal se ouve falar do arquiteto que esteve por trás delas. Acho que sim, acho que há aquilo que tu estavas a dizer, se é o arquiteto ou se é o... Isto para pegar nisso porquê? Porque uma coisa é o arquiteto dizer isso, outra coisa é o autor quando coloca o arquiteto a dizer isso. Eu acho que o autor o que queria dizer quando coloca o arquiteto a dizer isso é que algo tão simples e tão básico como que não vale a pena fazer planos para a história. Ouvimos essa frase hoje. Hoje, se talvez alguém dizia para que era o Aurelino, está ali, é que era, não adianta fazermos planos para a história porque podemos prejudicar os planos que a história tem para nós. Exato.
Dizia o Aurelino hoje na sessão anterior. Curioso. Não deixa de ser curioso. O que nos dizes sobre isto, David? Olha, em relação à tua questão Eu anterior, ia tomar nota, exatamente. tenho a dizer o seguinte. Eu não acho que exista no panorama atual da literatura, tanto portuguesa como estrangeira, eu não vejo uma sobrevalorização da forma sobre o conteúdo, vejo o contrário. Vejo uma sobrevalorização do conteúdo em detrimento da forma. E isso é um problema que afeta a literatura de modo geral, tornando-a demasiado homogénea e, pior, tornando os livros tornam-se verdadeiros guiões de cinema disfarçados de livros. Porque, com estes tabus todos que existem sobre a forma, considerando-a como sendo um modo antiquado ou desusado de escrever, está a acabar-se com, para resumir aos blocos de construção mais simples, a adjetivação, os advérbios, etc, etc. Este modo novo de escrever que pede aos escritores para mostrarem em vez de contarem é um veneno que vem da escrita televisiva e da escrita para audiovisuais no geral, em que se uma coisa não for mostrada ao espectador, ela não existe. É óbvio. Quando estamos a ver um filme ou uma série de televisão, se algo não é mostrado, não existe. Mas o mesmo não se passa num livro. Num livro não é preciso mostrar nada. É preciso contar. E este tabu que existe agora sobre a literatura contemporânea, em que tens de mostrar, não podes contar, não podes adjetivar, não podes escrever demasiado, não podes fazer isto, não podes fazer aquilo, transforma os livros em verdadeiros guiões de cinema disfarçados de livros. E isso para mim é o pior que existe na literatura. Eu acho que estamos a precisar, de facto, isto depois reflete-se numa série de coisas. A moda das microficções, por exemplo, escrita cada vez mais elíptica, em que tudo é depurado ao pormenor para ter quase a identidade, não é o valor, porque isso seria complicado, mas para ter a identidade da imagem. Procura-se que as letras no seu conjunto, tenham a identidade da imagem. E isso para mim é antiliterário ao máximo. Eu acho que estamos a precisar, nesta altura, de recuperar não só o romance de ideias, mas também a tradição do romance enciclopédico, tão bem impugnada por autores fabulosos como o Burton, o Sterne, tantos autores maravilhosos que escreveram romances fabulosos, como o Tristram Shandy, por exemplo, o Melville com o Moby Dick, que já antes do Joyce tinha tudo, tinha teatro, tinha romance de aventuras, tinha ensaio de filosofia, tudo no mesmo livro, que aliás, quanto mal, foi devastado pela crítica quando foi editado, e o Melville entrou num estado de depressão profunda e nunca mais escreveu nada na vida. O romance foi editado, se a memória não me falha, foi editado quando ele tinha 28 anos, ainda um jovem, e o romance foi tão mal recebido pela crítica e pelo público que ele nunca mais escreveu. E ainda viveu durante umas boas dezenas de anos. E eu acho que nós estamos a precisar de recuperar isso. É preciso haver alguém com coragem que apareça e diga: não, isto é um livro, tem identidade literária, é para ser lido como se fosse um livro, não é para ser visto como se fosse um filme. Há até um livro de ensaio muito interessante, chamado Life the Movie, que é precisamente sobre isto, sobre o modo como o cinema, para o bem e para o mal, se tornou a balança pela qual todas as outras artes são pesadas e avaliadas. É engraçado porque em cada período histórico parece que há sempre uma arte que se torna hegemónica e dominante sobre as outras e depois vai contaminar com os seus tropos todo o modo de realizar expressão artística em outras áreas. E neste momento é o cinema. Ainda é o cinema. Apesar da televisão estar a ganhar em popularidade e até dizerem que os conteúdos televisivos hoje em dia são superiores aos cinematográficos, eu considero que o cinema ainda está a fazer muita escola, para o bem e para o mal, em principal na literatura. É preciso terminar com isso. É o que eu tinha a dizer sobre isso. Acho que há uma sobrevalorização do conteúdo, daquilo que se está a contar, em relação à forma como se está a contar. E a literatura é forma, não é só conteúdo. Eu, se quiser ver conteúdo, tenho outras artes também, mas eu, quando agarro num livro e quero ter a experiência literária de estar a ler um texto literário, não quero estar a ler um guião de cinema disfarçado de livro.
Em relação, tu há bocado referiste bem a questão de seres historiador, essencialmente. E há uma altura em que tu chamas a atenção de que muitas vezes se fala que o historiador, o seu material de trabalho é o passado. Tu dizes que não, que é a maneira como as coisas se transformam, o que nos remete, obviamente, para uma ideia de futuro. É engraçada essa dualidade de tempos, não é? Que geralmente falamos do historiador como o tipo que analisa o passado e esquecemos que o seu trabalho é um pouco, pode ser, preparar o futuro. Sim, quer dizer, a história é, dizia o Mark Bloch, a ciência da mudança no tempo, não é? A ciência da mudança que ocorre ao longo do tempo. E, portanto, tem uma dimensão temporal acentuada. A diferença é que, evidentemente, o passado está documentado e o futuro não está documentado. Mas o mesmo tipo de progressão, de mudança, de transformação que nós vemos para o passado interessa, quer dizer, e que é o que essencialmente interessa ao historiador, e interessa também no presente, interessa para o futuro. A diferença é que as ferramentas que nós temos viradas para o futuro não são as mesmas que temos viradas para o passado. E estou a falar só do aspecto do historiador enquanto, digamos, figura contemplativa. Não estou a falar do historiador enquanto cidadão ou do historiador enquanto pessoa que também, evidentemente, como sujeito, faz parte do seu momento histórico e às vezes participa em mudanças históricas. Estou a falar só enquanto contemplador, não é? O historiador gosta de contemplar, pensar, escrever, refletir sobre mudança. E esse é um aspecto em que o historiador partilha ferramentas analíticas que são parecidas com a do escritor de ficção. Quer dizer, acho que compreendo perfeitamente que o David diga que o conhecimento ou a leitura de livros de história, de ensaio político, etc., pode ser satisfatório em si mesmo, mesmo que literariamente não seja grande literatura, mas porque se encontra a diferença, porque se encontra a alteridade, porque se encontra a mudança, porque se encontra uma permanente hesitação do historiador entre dizer, afinal eles eram parecidos connosco. Quer dizer, afinal as grandes coisas da humanidade, os ciúmes e o poder, o medo da morte e a ganância já estavam ali. E depois, de repente, no dia a seguir... Havia um imperador romano que dizia nada do que é humano e é estranho. E depois, no dia a seguir, estás outra vez no arquivo e achas outro documento qualquer e não percebes o que é que eles estão a usar as palavras da tua língua, estão a dizer uma coisa qualquer que te parece familiar, mas que ao mesmo tempo é como se fosse outro país ou outra língua. Sei lá, o que me acontece num livro que há de ser do meu próximo a sair, que é o tal tese de doutoramento, que demorou 15 anos a ser escrita. A grande dúvida era porque é que havia censores, essa de censura, porque é que havia censores que, em vez de censurarem os livros, por não serem perigosos ou obscenos ou heréticos ou não sei o quê, censuravam, olha, por razões parecidas com aquelas de que o David estava a falar há bocado, terem demasiados adjetivos, as metáforas serem as incorretas, os títulos serem demasiado longos, etc, etc. Numa fase que é a fase do neoclassicismo, em que a ideia é cortar tudo o que é inútil, não é? Inutil e atuncat. E foi uma fase de tal mudança nas letras e nas artes portuguesas, nas letras, muito em particular, que é a fase do Marquês de Pombal, basicamente, de 1755 para a frente, que depois, a certa altura, subiu até aos próprios censores e passou a ser aplicada como... E isto demorou-me meses ou anos até eu perceber que eles estavam a falar a sério, que aquilo era mesmo assim. Portanto, isso é o que é fascinante em história. Para o futuro, não temos de facto ferramentas, mas posso contar-te, embora seja um pequeno salto, como é que eu comecei a defender essa ideia que o historiador não se dedica ao passado, dedica-se à mudança no tempo, e claro que a mudança no tempo no passado já ocorreu e nós podemos estudá-la. Foi quando uma vez me convidaram para uma sessão do género desta acerca de romance histórico. E eu tive que admitir aquela coisa um bocado embaraçosa para o público e para as pessoas que estavam no historiador, que é que eu leio muito pouco romance histórico. É muito raro o romance histórico que me possa satisfazer.
E quando me satisfaz, não é como um romance histórico. Por exemplo, o primeiro livro foi, aliás, assim que eu conheci o David. Eu li do David, O Lisboa Triunfante, que eu acho que não caberia nunca na gaveta de um romance histórico, mas tem muito a ver com história, às vezes com história muito distante, pré-histórica, ou com história do século XIX, satisfez-me porque precisamente não tentava ser um romance histórico, não tentava fazer o pastiche do que aconteceu no século XIX ou o que quer que seja. Senão eu tenho os documentos, quer dizer, vou para a Torre do Tombo e é sempre mais interessante do que ler qualquer romance histórico. No entanto, ficção científica eu gosto. Eu passei a minha infância a ler ficção científica e gosto de ficção científica. E o dilema é assim, então, porquê é que o historiador gosta de ficção científica? E a resposta era porque o historiador, mais do que gostar do passado, gosta da mudança. E, portanto, a ficção científica permite-te especular acerca de possíveis futuros alternativos e, às vezes, acerca de possíveis passados alternativos também. Há uma passagem no teu livro que eu acho que, não sendo diretamente sobre isso, acaba obviamente ter a ver com isso. Quando estás a falar da questão dos Estados Unidos e da Europa e colocas no imaginário comum, a Europa é que é o continente da história, o velho mundo, os Estados Unidos são o novo mundo, supostamente assente numa camada superficial de história. A realidade política é a inversa, os Estados Unidos assentam a sua política numa visão da sua história. A União Europeia, ao distinguir-se de um passado traumatizante, refugia-se sempre num projeto vago e, por definir, permanentemente adiado e remetido para o futuro. Para uns parágrafos à frente acrescentados, o excesso de história da Europa é um lastro para cada nação. Na União Europeia, que não é uma nação, parece não haver memória suficiente para a história, nem imaginação suficiente para o projeto. Sem memória não há imaginação. E eu se calhar pegava nesta última frase para ti. Sem memória não há imaginação. É uma frase boa de comentar porque estou-me a lembrar que durante muito tempo o século XX foi um século muito preocupado com... O século XX foi um século com muito medo do futuro. E através desse medo do futuro tentou recriar várias vezes uma espécie de passado dourado que nunca existiu. E foi desse medo do futuro, não foi o fator principal, mas foi um dos fatores que contribuíram para a criação dos movimentos reacionários de massas que depois eclodiram na Segunda Grande Guerra, em meados no final da primeira metade do século XX. E após esse período tenebroso de guerra e de crise e de crimes, as sociedades ocidentais, europeia e estadunidense, procuraram inventar o futuro. E a Revolução Científica foi um aspecto disso. Pela primeira vez na história do século XX, e talvez até nos séculos mais próximos, nos séculos do passado mais recente, tivemos pela primeira vez sociedades que tentaram não recriar uma espécie de passado dourado, mítico, imaginário, etc., mas tentar projetar um futuro que fosse otimista, justo, equilibrado e frutuoso, um futuro no qual valesse a pena viver. E a grande ferramenta para a qual as sociedades se apoiaram para edificar esse futuro foi a Revolução Científica, que durante as guerras têm sempre a dádiva. As guerras são terríveis, tenebrosas, mas no fundo oferecem sempre algo que vai ser útil num curto intervalo de tempo. E a grande dádiva da Segunda Grande Guerra foi a Revolução Científica, porque tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos existiram departamentos de pesquisa científica para testar novas armas e novas tecnologias, que depois, quando a paz foi assinada entre os beligerantes, essas pesquisas foram muito úteis para transformar a sociedade. E foi do fruto dessas tecnologias que se fez a exploração espacial e entre outras coisas. E houve indivíduos que tentaram projetar um novo futuro. O Vannevar Bush, um dos edificadores do devir tecnológico dos Estados Unidos, uma das personagens mais... juntamente com o Robert Oppenheimer, que é muitas vezes mal interpretado porque foi um dos pais da bomba atómica, mas ele próprio tinha características redentoras e fez um trabalho muito interessante em outras áreas. O Vannevar Bush tentou criar algo que vai no sentido da internet, mas não no sentido da internet física, mas numa internet
bibliófila. Aquele chamou o Memex. E o Memex já não é uma ideia nova. Eu estou-me a lembrar que no início do século XX, vai lá, em 1910 talvez, houve um senhor, um belga chamado Paul Otlet, que depois acabou por ser o pai do instituto que mais tarde veio a ser a Unesco. Criou uma espécie de repositório da cultura e da memória das civilizações e das culturas chamado o Mundaneo, que veio a ser uma espécie de antepassado físico da internet. É um repositório de conhecimento. E esta ideia da memória, de arquivar a memória, para depois poder imaginar o futuro, é algo muito contemporâneo. É algo que o século XX viveu na pele de um modo que talvez nenhum outro século tivesse vivido tão violentamente. E é curioso porque a ficção científica nunca conseguiu prever o surgimento da internet. A ficção científica quase não conseguiu prever nada do que existe hoje em dia. Porquê? Porque o futuro é uma coisa terrível. O futuro trabalha por subtração. O futuro tem dentes afiados que subtraem tudo aquilo que é inventado no presente. Quando um escritor de ficção científica está a projetar a sua ideia daquilo que será o futuro, tem sempre uma tendência muito grande para preencher o futuro com uma série de tecnologias novas, com uma série de aparelhos tecnológicos. E depois o que acontece é que o futuro é uma depuração muito grande. Nada do que a ficção científica imaginou, quase nada existe hoje em dia. A internet, a bomba atómica, por exemplo, nada disso foi previsto pela ficção científica. E talvez seja uma das razões pelas quais a ficção científica, enquanto género, praticamente hoje não existe no centro. É um género, eu não gosto muito de usar a palavra género, mas à falta de melhor, para efeito de simplificação, terei de usar esta. A ficção científica está um pouco na margem. Ainda é cultivada por muitos autores que trabalham aquilo que no mercado anglo-saxónico se denomina por ficção científica hard, que é aquela ficção científica que não se faz de aventuras ou não se faz de explorações espaciais, mas faz-se com a ciência mais avançada e mais difícil que existe hoje em dia. Física quântica avançada, matemáticas avançadas, astrofísica avançadas. Esse modo de fazer ficção científica, que é talvez a verdadeira ficção científica que ainda reside hoje em dia no mercado, é uma coisa para minorias. Porque não dá pistas ao leitor. O leitor, se não for versado em ciência, não consegue descodificar aqueles textos. E é por isso que a ficção científica ocupa a margem. Não é? Mas, ao fim e ao cabo, a verdadeira cultura, a cultura que perdura, a cultura que fica para a sociedade, não é? Há bocado falei na dádiva, no contexto da guerra e das adaptações tecnológicas que se fizeram de muitas coisas que foram inventadas com objetivos bélicos. O certo é que no meio literário e no meio cultural, em grandes períodos de carestia e em grandes períodos de ebulições, a cultura que está nas margens e que vai efervescendo nas margens e agitando as massas, acaba por ser depois aquela que vem ocupar o centro. Por exemplo, há muitos mitos ainda sobre a Revolução Francesa. O que é que a originou, o que é que não originou. Uns têm teorias mais conspirativas, outros têm teorias mais tradicionais. Mas uma das coisas que poucas vezes o público, no geral, tem atenção foi a importância da literatura subversiva, não só ensaística, como narrativa, escrita por autores anglo-saxónicos e franceses, que era circulada nos mercados de rua, muitas vezes de modo clandestino, por baixo da mesa, em edições impressas por vários tipógrafos, e que serviu de caldo cultural para sustentar aquilo que viria a ser as bases de uma nova forma de construir uma sociedade. Há um livro muito interessante de um historiador filósofo americano chamado Robert Darnton, chamado, o título em português será qualquer coisa como Os best-sellers ocultos da Revolução Francesa. E ele traça uma cronologia e um quadro histórico muito interessante sobre o modo como a literatura subversiva, não só a ensaística, como também a de ficção, serviu para oferecer novos olhares à sociedade. Por exemplo, autores como o Voltaire,
que normalmente estão mais associados a esse período revolucionário, são autores que já chegaram muito posteriormente à mente dos leitores. São autores que já vieram um pouco na pelgada dos acontecimentos e não tanto na fornalha em que os elementos estavam em combustão. E é sempre assim. Aquilo que está nas margens depois acaba por ocupar o centro. E projetar sobre o futuro, o que é que vai acontecer daqui a 5 anos, o que é que vai acontecer daqui a 10 anos, o que é que irá existir de hoje, é muito complicado pensar nisso. Por exemplo, uma coisa que a ficção científica também nunca previu. Uma coisa simples, banal, todos os dias. As malas com rodas que nós levamos para o aeroporto. Não é? A gente vê nos filmes de ficção científica e nas séries de ficção científica, às vezes quando os indivíduos vão em viagem, há sempre uma espécie de overcraft ou de uma plataforma voadora flutuante que leva as bagagens dos indivíduos. A ficção científica nunca previu a ideia tão simples de pôr rodas numa mala. Que até foi uma coisa inventada por uma mulher, acho eu. É curioso. Portanto, é complicado fazer. Tal como, por exemplo, o Rui falava na história. A teleologia na história é sempre muito complicada. Porque o João, falaste daquele comentário dos planos que a história tem para nós. Eu acho que a história não tem planos nenhuns para nós. A história não está... Porque se a história tivesse planos para nós, teríamos de assumir que a história é teleológica e há um plano definido para o qual nós caminhamos. Planos para o futuro e o futuro tem planos para o Eu não concordo nada com isso. Mas depois o Rui poderá, obviamente, falar sobre isto com mais propriedade. Eu queria fazer aqui um ponto com outra coisa. Tem-se estado a falar muito do futuro, da capacidade ou não de prever o futuro, e obviamente tudo isto implica decisões. E há uma passagem neste compêndio de Segredos Sombrios e Factos Arrepiantes que eu achei muito curiosa, num capítulo chamado Obediência à Autoridade, em que tu escreves: uma das conclusões a que o doutor da Igreja, Agostinho de Hipona, chegou após aturada reflexão foi a de que os soldados não podiam ser responsabilizados pelas ações realizadas sob ordens superiores, porque tinham a obrigação de obedecer-lhes, fossem boas ou más. À distância, argumentar-se-á que Agostinho, reconhecendo o dilema moral causado na desgraçada soldadesca por ter de obedecer a ordenações infames, terá querido poupar o sofrimento psicológico dessas mentes mínimas na pirâmide autoritária militar, mas o facto é que justificou o padrão que se seguiria. O dever do cristão é obedecer às ordens dadas por padres ou oficial, mesmo que elas lhe pareçam injustas ou cruéis. Hoje, a desculpa de que apenas se obedeceu a ordens evoca de imediato a ambiguidade moral dos esbirros executivos, dos crimes desvendados dos julgamentos de Nuremberg, mas em retrospectiva eles apenas usaram uma evasiva disponível na cultura ocidental e pertencente à cartilha dos bons soldados cristãos desde os primórdios da Idade Média. Ou seja, esta desculpabilização nas decisões que se vão tomando, que obviamente norteiam o tal futuro de que estivemos aqui a falar sobre vários enfoques, não deixa de ser curioso. Muitas vezes se fala na questão da banalização do mal, cunhada pela Hannah Arendt, e a questão da desculpabilização. Sim, essa passagem é muito interessante e permite ligar com a última resposta do David, em que eu queria repegar, porque por acaso o livro que ele citou, de Robert Tarleton, também é um dos livros mais importantes para mim. É um livro, portanto, este Robert Tarleton, que é um historiador que começou como jornalista de giro do New York Times, cobriu crimes banais de rua ou aquelas coisas do animal doméstico que desapareceu, enfim, era um jornalista da secção urbana do New York Times e depois voltou para a universidade estudar e quando foi fazer o doutoramento dele tinha uma noção muito concreta, que às vezes os historiadores das ideias ou filósofos não têm, de que o que tem muitas vezes importância para a história que ocorre não é o grande autor que vai ficar para a enciclopédia da filosofia ou da história da filosofia, mas todos os outros autores menores que vão formando uma espécie de cultura da época. Principalmente numa época em que eu estudava, o século XVIII, em que, por razões
técnicas, e não só, técnicas e sociais também, havia uma grande quantidade destes autores. Portanto, havia, nomeadamente em Paris, mas também na Holanda, também na Inglaterra, também na Suíça, também até aqui em Portugal, foram os autores que eu depois fui encontrar na Torre do Tombo, uma série de autores mal pagos, mortos de fome, que tinham outra, podia ser um capitão do exército que à noite traduzia umas coisecas mal traduzidas e depois publicava numa editora rasca, etc, etc. Ele foi para a Suíça estudar os arquivos da Sociedade Tipográfica de Neuchâtel, que eram um dos maiores exportadores de livros, que eram livros que escapavam aos censores católicos, estando num país protestante, e que os distribuíam pela Europa toda. E descobriu que os 3 livros mais vendidos imediatamente antes da Revolução Francesa não eram nenhum daqueles que a gente falou durante muito tempo como tendo sido os culpados da Revolução Francesa. Durante muito tempo a grande questão na França é: a Revolução foi culpa do Voltaire ou foi culpa do Rousseau? E uns diziam que foi culpa do Voltaire, foi culpa do Rousseau. E ele descobriu que os 3 livros mais vendidos eram um chamado As Memórias da Condessa de Barry, que era basicamente um livro de fofocas, digamos assim. Portanto, a Condessa de Barry tinha sido amante do rei e havia alguém que tinha recolhido umas historietas lá na corte, tinha posto aqui num livro, e entre outras tinha a história famosa, que depois ficou na história da cultura francesa e muita gente nem sabe de onde é que é ela estava um dia no quarto com o rei e o rei estava a fazer café e o rei gostava de fazer café quando estava sozinho e não estava com os criados e podia comportar-se como um tipo normal, e o café transbordou a cafeteira. E ela, que tratava o rei de uma forma chamava-o por França. Ó França, não era o rei de França, mas ó França, ó França, o teu café pirou-se. E isto ficou toda a gente escandalizada. Então a amante fala com o rei desta maneira e tal. Mas até ao maio de 68, aquela expressão ton café foulicão, não é? O teu café pirou-se, ficou depois na memória dos franceses. Portanto, este era um deles. O outro chamava-se Thérèse Philosophe e era um romance pornográfico. E ensinava, e o que Darnton defende, é que algumas das coisas que romances como esse ensinavam às pessoas, como técnicas, por exemplo, a controlar a natalidade, ainda antes de haver pílula, ainda antes de haver uma série de coisas, tiveram uma influência direta, ou seja, já vinham de um caldo de cultura, que era este que havia ali em Paris, entre os intelectuais, letrados, gente que faz uma tradução zeca aqui, escreve para um jornal acolá, vende um rumor qualquer que ouviu falar e escreve um artigo e ganha uns cobres e por aí adiante. E eram, às vésperas da Revolução Francesa, centenas ou milhares deles, e depois estavam metidos em clubes radicais, conspiravam para aqui, conspiravam para lá, mudavam de opinião, não eram nada como o Rousseau ou Voltaire, filósofos com uma reputação feita e que tinham que defender a reputação, aqui era gente sem reputação. Muitos deles também interessados precisamente em coisas como não terem amarras, passaram esse conhecimento a outras pessoas e houve um declínio da natalidade em França naquela altura, que não é propriamente atribuível a nada que tenha acontecido científico então. Portanto, ele diz que os romances pornográficos começaram a ser na altura e ensinaram as pessoas a controlar a natalidade. Esse é o segundo. E o terceiro, porque tem a ver com uma coisa de que o David falou sobre o futuro, chama-se O Ano 2440. E foi provavelmente o primeiro livro escrito sobre o futuro, não de um ponto de vista religioso, não é um apocalipse, não é um reino dos céus. É simplesmente um livro acerca de um homem que adormece no século XVIII e acorda no século XXV. E acorda em Paris, lá está, não prevê nada das coisas que temos, por exemplo, ainda anda toda a gente de carruagem, com cavalos. Não há grande tecnologia, porque isto ainda é antes do romance de ficção científica. Da biblioteca. Da biblioteca, a história da biblioteca. E o que acontece é que ele acorda numa Paris e num reino de França que é como um pré-revolucionário francês que pensaria. Não há nobres nem plebeus, portanto não há diferenças de grau, não é? Poderá haver dinheiro, mas não há de grau, portanto não há castas, não há nobreza, não sei se há padres. Pronto, é a sociedade que é toda ela muito diferente. E um dia levam-no a visitar a biblioteca do rei e ele está à espera de ver milhões de livros na biblioteca do rei, porque já viu umas centenas de milhares na época dele. E quando chega lá, o que encontra é apenas uma estante com uns poucos livros. Uns quantos livros de direito,
um livro de física, um livro de poesia, uma antologia de poesia só, mais nada. E ele perguntou, mas como é que é? Vocês não têm liberdade de imprensa? Não é aquela imaginaria para o século XXV. Não têm liberdade de imprensa? Então a imprensa, que já é uma força tão importante no século XVIII, não produziu milhares ou milhões de livros? E o anfitrião dele no século XXV diz, não, nada disso. Nós temos pura liberdade de imprensa. Toda a gente pode escrever o que quiser. Mas nomeámos uma comissão de sábios para a Biblioteca do Rei para identificar só o conhecimento válido. Em vez de termos dezenas de livros de física, como a física é só uma, foi só aquele que tem a física verdadeira. Em vez de termos milhões de maus poemas, fez-se uma antologia com os únicos poemas que são bons, e desde o Horácio e do Virgílio às melhores coisas que se produziram depois, os melhores poemas, e não é preciso mais do que isto. Portanto, uma lógica... Deixa-me só fazer um pequeníssimo parênteses. Recordam-se porque é que eu perguntava na quarta-feira ao Bruno se ele ter colocado no mesmo parágrafo Virgílio e o Horácio era uma coincidência. Este senhor não ouviu a conversa, e não foi ter. Portanto, bem, do que é que isto nos fala? Olha, lá está uma das tais situações de estranhamento que às vezes a gente encontra. Enquanto historiador, ou enquanto qualquer pessoa que gosta de história, não só à superfície, mas que pretende embeber-se, de certa forma, do que se passou. Aqui, lá está, embora em certas coisas nós tenhamos sempre sido muito parecidos, nesta, e lida com a tal questão da memória e da imaginação, estamos a olhar para uma civilização muito diferente. Uma civilização que é da destilação, ao passo que a nossa é da fermentação. Na nossa, quanto mais melhor, mais internet, mais Wikipédia, mais não sei o quê, mais... Toda a gente passa a vida, e ainda por cima, como agora somos todos produtores, não é? De cultura, de ideias, no Facebook, no Twitter, etc, etc. O coitado do Mercier, que era como se chamava o autor deste livro, acharia isto, se calhar, uma dor de cabeça, porque pensava ele num futuro ideal, a gente teria conseguido destilar e só lá estava mesmo que era puro e verdadeiro e aperfeiçoado. E não me esqueci da tua pergunta. É nessa época, acho eu, de certa forma, embora podemos dizer que em várias épocas apareceu quem desobedecesse, o Jordão Bruno é um caso, há vários casos no Renascimento, mas é nesta época do século XVIII que começa a aparecer a ideia de que, tendo cada indivíduo a sua dignidade própria, esteja certo ou esteja errado, não é? E aí é muito Voltaire. Voltaire tem muita importância. Ao passo que este Mercier achava que se podia nomear uma comissão de sábios e escolher só o que era certo, o Voltaire é um tipo admirável do meu ponto de vista, porque sempre lhe fez imensa impressão quando eram perseguidos aqueles que estavam errados, mesmo que ele não concordasse. Uma boa parte, ele não gostava nada dos protestantes mais fanáticos, mas uma boa parte da vida dele foi passada a defender protestantes. E a ideia é que aquela pessoa, mesmo que errada, tem dignidade própria. E se aquela pessoa tem dignidade própria, também eu tenho, o que quer dizer que eu tenho uma obrigação moral de fazer uma escolha, não é? Quer dizer, mesmo quando me dão uma ordem. Portanto, acho que, de certa forma, embora, claro, outras teorias possam dizer outras coisas, há teorias que até dizem que o Holocausto começou precisamente no século XVIII. Mas eu aqui concordaria um bocadinho bastante com o que escreveu o David. Não sei se ele concorda com a minha interpretação. Que nesta altura do século XVIII, e antes outros precursores aqui ou lá, começaram a sacudir um bocadinho a canga da ideia de que, à falta de melhor, nós temos é que obedecer às ordens, sejam elas boas ou más, estejam certas ou erradas. E deu-nos a cada um de nós a obrigação de passar essas ordens pelo nosso próprio critério interior, antes de escolher se vamos obedecer ou não. Só que acontece que isto são coisas de mudanças de placas tectónicas que demoram muito tempo a ocorrer, e ainda hoje encontramos gente que obedece a ordens, mesmo que elas estejam erradas, apesar de essa lógica nos ter levado a uma tragédia tão grande da humanidade que nós fomos obrigados a rever essa ideia, e hoje em dia a ideia considerada moral, a ideia considerada ética, é que antes de obedecer nós vamos analisar se aquilo a que estamos a obedecer é um crime ou não. Mas relativamente recente, como sabemos, é de facto como de Nuremberg para a frente. David, uma das coisas neste livro do Rui, e
continuação disto que ele está a dizer, foi, por exemplo, uma parte em que tu utilizaste um livro do Italo Calvino, e o Visconde cortado ao meio, para falar, para metaforizar, de alguma forma, uma certa divisão dentro da União Europeia. Como eu já te conheço há bastantes anos, sei que o Italo Calvino é um dos teus autores de eleição de há muitos anos. E porque é que eu vou buscar isto para perguntar ao David? Até que ponto é que tu dás liberdade às tuas personagens ou tens essa tentação de lá colocar os teus Italo Calvinos quando levantas questões? Vou responder à tua pergunta, só gostava de acrescentar uma coisa às questões anteriores que me parecem interessantes. Mas vou ser breve neste acrescento. Eu acho que, hoje em dia, talvez um dos problemas mais graves com o qual nós nos confrontamos não é tanto a desculpabilização de seguir-se ordens tenebrosas, mas é análogo, é a despolitização da esfera pública. Eu acho que a despolitização da esfera pública é uma politização do conformismo e de todos aqueles sentimentos que, de outra forma, encontram um veículo nas ideias mais radicais possíveis. Porque quando nós estamos a retirar da praça pública e da vida pública a noção... Eu estou a falar nisto em virtude dos acontecimentos dos últimos dias, que nós ouvimos na comunicação social, a vitória da extrema-direita nas eleições europeias, etc. Isto está a mexer muito comigo. E agora, quando falaste na desculpabilização, e a desculpabilização trouxe à memória os crimes nacionais socialistas do século XX, estou-me a lembrar que temos um problema também relacionado com isso, mas não tanto a desculpabilização, mas a despolitização. Porque estas ideias extremistas advêm do facto de nós estarmos a despolitizar o centro da esfera pública. Quando nós acusamos os políticos de não responderem aos nossos interesses e de serem incompetentes e corruptos e que não vale a pena ir votar e que não vale a pena intervir, nós estamos a deixar espaço para que outros agentes que não dormem venham a ocupar esse espaço por nós. Enfim, mas é sempre assim. Nós tomamos como garantido certas coisas que foram conseguidas à custa de muito suor através de muitos anos. É como, por exemplo, há bocado falei na Revolução Científica de meados do século XX, que nos trouxe muita coisa positiva. Hoje estamos a assistir a uma espécie de neo-ressurgimento esotérico e new ageista, à semelhança daquilo que tivemos no ressurgimento ocultista do século XIX, da segunda metade do século XIX, que é um desacreditamento da ciência, em que dizemos que o cancro é provocado por questões emocionais, em que dizemos que, afinal, outras coisas incuráveis podem-se curar de forma espiritual. O espiritual, o oculto, o esotérico, está a sair do seu terreno natural, que é talvez alguns grupos, algumas margens sociais, e está outra vez a ocupar o centro, ocupando o centro, carcomendo o espaço que era devotado ao conhecimento científico. Nós achamos que isto poderá não ter efeitos nenhuns, mas tem, porque nós, como somos uma geração, está aqui várias gerações, mas usamos este singular para simplificar. Nós somos uma geração que cresceu com estas conquistas já implementadas. Como não vimos o esforço que elas levaram, como não vimos o esforço que levou à sua implementação e as batalhas que tiveram de se fazer para que elas fossem implementadas, achamos que elas existem desde sempre, gravadas em pedra, e que, enfim, nós podemos ignorá-las a nosso belo prazer, porque nada de mal irá acontecer. O que não é verdade. Eu estou-me a lembrar de um caso curioso. Eu agora não me lembro do nome dele. É um nome alemão, não me consigo lembrar do nome. Mas houve um senhor que no século, acho que ainda foi no século XIX, que descobriu, isto foi ainda no momento em que a teoria dos germes ainda estava a ser aceita. Ainda não era aceita por toda a gente, a teoria dos germes. Ele descobriu que havia uma taxa muito grande. É aquele tipo que o Vonnegut cita muito, não é?
Não sei. O Vonnegut costuma dizer, há um tipo que me salvou a vida e salvou a sua também, provavelmente. Não sei, eu Ok. não conheço assim tão bem as coisas do Vonnegut. Mas pronto, ele descobriu que havia uma grande taxa de mortalidade infantil. Porque é que isto acontecia? Ele chegou à conclusão que era dos médicos não levarem as mãos. Pronto. E começou a escrever sobre isso. E a avisar os médicos, olha, vocês têm que lavar as mãos por causa dos germes. E os médicos demoraram muito tempo a aceitar isto. Porque consideravam que se eles fossem lavar as mãos, estavam a assumir que eles próprios eram impuros. Eu não sou impuro, eu não preciso lavar as mãos. Eu não preciso lavar as mãos para ir fazer um parto. Porque, enfim, eu não tenho nada que possa contaminar o recém-nascido. Bom, isto demorou muito. Depois este senhor alemão, não me lembro, depois mais à frente é de me lembrar do nome, foi encarcerado num instituto para doentes mentais, com uma depressão profunda, porque não foi levado a sério, foi escarnecido por todos os segmentos da sua sociedade e hoje em dia é, enfim, um herói da ciência e contra o obscurantismo. E eu acho que estamos a viver em tempos muito obscurantistas e que é preciso combater. E estavas-me a perguntar se eu Em relação a essa contaminação, se eu dou liberdade às minhas personagens. Eu dou-lhes a liberdade total. As minhas personagens não são... Vamos lá ver uma coisa. Não é num sentido Eu tenho- esotérico, lá está, que elas teriam vida Não própria. precisam chegar a casa amanhã. Não é isso. Da mesma maneira que o Rui está a fazer um ensaio sobre a condição da União Europeia e obviamente recorre, enquanto ferramenta, um autor de ficção que conhece bem e que pode utilizar para demonstrar um ponto de vista, para ilustrar, até que ponto é que tu tens ou não também essa tentação, passa a expressão? Não, eu raras vezes, as minhas personagens nunca são arquetípicas, no sentido em que representam uma ideia ou uma ideologia ou um ponto de vista. As mensagens que eu quero transmitir com os meus livros, e são mensagens que se relacionam fortemente com a minha forma de ver o mundo e com aquilo que eu tenho para transmitir. Quando faço um livro, esse livro é sempre uma faceta daquele cristal multifacetado que é o meu universo de autor. As questões são praticamente sempre as mesmas, as ideias que eu tenho para transmitir e para interrogar são as minhas sempre, com as quais eu costumo trabalhar sempre, embora de pontos de vista diferentes. Eu trabalho, vamos lá ver uma coisa, o meu trabalho desenvolve-se por etapas. Apesar das questões e das interrogações que eu tenho e que coloco nos livros serem praticamente sempre as mesmas, eu interrogo-as de pontos de vista diferentes. E é assim que um autor trabalha. Um autor não senta à mesa a pensar, hoje vou escrever sobre quê? O que é que eu quero dizer desta vez? Isso nunca existe. Existem questões que fazem parte de nós e que estão dentro de nós e que nós temos de transmitir, que divergem de autor para autor, cada autor terá as suas, eu tenho as minhas, e é com essas questões, é com esse universo de ideias que eu trabalho. Depois, essas ideias são transmitidas nos livros através, muitas vezes, das situações em que as personagens estão inseridas, ou do contexto, da atmosfera, até muitas vezes do tom da obra. O tom difere da voz autoral. O tom é a voz do livro. Eu já várias vezes abandonei a escrita de livros, cujo tom eu não conseguia apanhar logo no início. Cada livro tem o seu tom. E é muito difícil de apanhar aquela personalidade única do livro. Se eu não conseguir apanhá-la no início, não vale a pena insistir e é melhor partir para outra ideia. Porque se eu insistir vai ser artificial, vai ser mal criado desde o início. Eu não quero livros que não me envergonhem. Gosto de olhar para a estante, para as obras que já publiquei e de sentir que são obras que não me envergonham. E nesse sentido, quando eu não consigo apanhar aquele tom, aquela personalidade única do livro, eu abandono. E tem a ver com isso. As minhas personagens não representam, há pouco falava-se do romance de ideias, as minhas personagens não representam ideias, só por si, no sentido em que há uma personagem que representa isto, outra que representa aquilo. As minhas preocupações estão inseridas no contexto em que as personagens se movimentam, estão inseridas naquilo que elas vão fazer, na maneira como elas agem. Por exemplo, no meu romance, o Evangelho do Enforcado, que se passa no século XV, as preocupações que lá estão não são as do século XV.
são as nossas de agora, contemporâneas. Mas é através daquele contexto medieval que eu interrogo o presente. Mas não tenho personagens que remetam diretamente, e nem indiretamente sequer, para outras que existam no nosso presente contemporâneo. Isso não existe. Porque senão era uma alegoria. E uma das coisas que eu não gosto de criar nos meus livros são alegorias. Acho que não é por aí. O meu caminho não é esse. Eu não gosto de criar alegorias. Gosto de criar histórias, ideias, que subsistem por si só, sem serem observadas como sendo uma alegoria para um período qualquer. Muitas vezes as alegorias remetem para o nosso período contemporâneo. E não é isso que eu procuro fazer. Eu procuro fazer obras que tenham um período de vida o mais longo possível. Para mim seria um prazer enorme que um leitor, isto é a esperança do autor, não é? O autor espera sempre que a sua obra perdure o maior tempo possível. Gostava muito que um leitor daqui a 50 anos ou 60 anos pegasse, por exemplo, no Evangelho do Enforcado e, em vez de ver as preocupações que eu vi na altura em que o fiz, ele visse as dele. Que o livro comunicasse com ele da mesma forma que comunicou comigo ou com os leitores que vêm ter comigo e me dizem que gostaram do livro por isto e aquilo e identificaram-se com isto e aquilo. Ou seja, é fazer livros que tenham o maior número possível de leituras. E isso é impossível fazer com a alegoria. Porque se eu fizesse uma alegoria dos dias de hoje, ela poderia não ser aplicada mais à frente no futuro. E a liberdade que eu dou às minhas personagens é a liberdade de persistirem. É a liberdade de existirem. É essa. Muito bem. Resta-me agradecer-vos a vossa presença. Podem pedir os autógrafos aos convidados. Amanhã, já sabem, é o último dia de Livros ao Oeste. Espero que tenham gostado da sessão Letras e Ideias. Escusado de explicar o título, como é verdade. Obrigado, Zé. Obrigado. Sim, senhor. Sim, sim.